Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, chegamos naquele nosso horário de sempre. Agora são 8h31. Já começo te lembrando que hoje é sexta-feira, aquele dia que eu costumo dizer que tem um ar diferente, que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso após uma semana trabalhada. Nem para todos, afinal muita gente emendou o feriado, não é? Nós seguimos aqui na missão de apurar e te contar as notícias que movem o Brasil e o mundo. Vamos juntos então conferir os assuntos que estão em destaque nesse 16 de fevereiro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. Buscas por fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró contam com mais de 300 agentes de segurança, helicópteros e drones. Fugitivos podem estar num perímetro de 15 quilômetros da penitenciária. Após a agenda no Egito, o presidente Lula se reúne com o primeiro-ministro da Etiópia nesta sexta-feira. Israel realiza operação militar em um hospital no sul da faixa de Gaza em busca de reféns. E na Argentina, cozinhas comunitárias estão em crise em meio à falta de ajuda do governo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Começo essa edição te contando que mais de 300 agentes de segurança entre helicópteros e drones estão sendo utilizados nas buscas por fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. O Ministério da Justiça acredita que os fugitivos não estão longe da penitenciária. Vamos conferir. As buscas pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró entraram no 3º dia nesta sexta-feira. Ao todo, trabalham pela recaptura dos criminosos mais de 300 agentes de segurança, sendo cerca de 100 agentes da Polícia Federal, 100 da Polícia Rodoviária Federal e 100 agentes das forças policiais locais, civil e militar, além de 3 helicópteros, drones e cães farejadores. Ainda devem participar da operação um avião da Polícia Federal com equipes de operações especiais da própria PF e da Polícia Rodoviária Federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que acredita que os fugitivos permanecem próximos ao presídio após a fuga, num perímetro de até 15 quilômetros até o centro da cidade de Mossoró. Além disso, uma casa nas redondezas que fica na zona rural foi arrombada e foram levadas comidas e roupas. Segundo o ministro, o crime pode estar associado aos fugitivos. Lewandowski também informou que solicitou a abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades da fuga e de um inquérito policial para a investigação de alguma eventual responsabilidade criminal, como uma possível facilitação da fuga. Lewandowski afirma que os presos fugiram por falhas no teto, passaram por tubulações e utilizaram ferramentas da construção que está sendo feita na unidade, incluindo um alicate para cortar as grades da penitenciária. O ministro falou que, para melhorar a segurança nos 5 presídios federais, vão adotar medidas como a modernização do sistema de videomonitoramento, inclusive com reconhecimento facial de todos que ingressam nas unidades prisionais. Também devem ser ampliados os sistemas de alarmes e sensores de presença. Além disso, devem ser construídas muralhas nos presídios para reforçar a segurança no sistema prisional federal. Bom, e depois de visitar a sede da Liga Árabe no Egito, o presidente Lula embarcou para a Etiópia, onde vai participar da cúpula de chefes de Estado e também de governo da União Africana nesta sexta-feira e amanhã, no sábado. Ontem, Lula discursou durante uma sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes no Cairo. Vamos conferir como foi. Em uma sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes no Cairo, capital do Egito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender uma solução de paz para o conflito entre Israel e Hamas. A tarefa mais urgente é estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável, desimpedida e a imediata e incondicional liberação dos reféns. Diante dos líderes árabes, Lula falou mais uma vez sobre a criação de um Estado palestino. É urgente parar com a matança. A posição do Brasil é clara. Não haverá paz enquanto não houver um Estado palestino dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que inclui a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. De acordo com o Palácio do Planalto, Lula afirmou que o Brasil vai seguir apoiando a agência da ONU que presta auxílio aos refugiados da Palestina no Oriente Médio. A entidade vem sofrendo com cortes de financiamento por parte de diversos países alinhados a Israel.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje para condenar mais 15 acusados de envolvimento nos atos extremistas do 8 de janeiro, quando foram depredadas as sedes dos três poderes. As penas propostas pelo relator variam de 12 a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões de reais por danos morais. O tribunal começou a julgar no plenário virtual o terceiro bloco de processos sobre o tema deste ano. Os ministros apresentam seus votos sem a necessidade de sessão presencial. A análise vai terminar no dia 23 de fevereiro, se não houver pedido de vista. Os ministros avaliam as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República na esteira das investigações sobre esse caso. Mudando de assunto, os casos assintomáticos de dengue têm preocupado especialistas. A estimativa é que quase metade dos infectados não apresente nenhum sintoma, o que consequentemente faz aumentar as subnotificações. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter de Dourados, Fabiane Dorta. A estimativa de especialistas é de que os casos assintomáticos de dengue representem, em média, entre 30% e 50% do total de infectados no país. São pessoas que foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti, mas não apresentam sintomas. Como aparentam estar bem, não procuram o sistema de saúde e nem aparecem nas estatísticas oficiais de casos notificados. A preocupação é porque, mesmo sem sintomas, esses infectados podem ajudar a expandir a doença, já que podem ser picados pelo mosquito, que se infecta e transmite para outras pessoas. De acordo com a Sociedade Paulista de Infectologia, os profissionais também devem ficar atentos, pois há casos de pacientes que apresentam somente um sintoma, como a febre, por exemplo, algo mais comum em crianças e adolescentes. Esses quadros pedem uma avaliação mais criteriosa, especialmente se a pessoa mora em uma área com alto índice de transmissão. Quem deseja saber se já teve dengue em algum momento do passado e ficou assintomático, pode fazer um exame sorológico que detecta anticorpos. Hoje existem 4 sorotipos e a imunidade é adquirida somente contra aquele pelo qual a pessoa foi infectada, ficando ela sujeita aos demais. A reinfecção ainda pode se apresentar da forma mais grave. Uma alternativa para eliminar o risco de um segundo episódio da doença ser pior é tomar vacina. Mas como o imunizante ainda não está disponível para todos na rede pública, a recomendação é manter os cuidados básicos contra a doença, como eliminar criadouros do mosquito, usar repelentes, dar preferência a calças e blusas de manga comprida, colocar telas em janelas ou mosqueteiros, por exemplo. Vale lembrar que estamos no verão e que as altas temperaturas, os períodos de chuva característicos da estação, favorecem a proliferação do mosquito, o que requer um cuidado redobrado. E ainda falando sobre esse assunto, subiu para 11 o número de mortos pela dengue no estado de São Paulo somente neste ano. Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, o estado já registrou mais de 51 mil casos nesse início de 2024. Outros 16 óbitos estão sendo investigados. Termina hoje o prazo para pagar a inscrição para o Concurso Público Nacional Unificado, mais conhecido aí como Enem dos concursos. Os participantes precisam pagar a guia de recolhimento da União. O valor da inscrição para cargos de nível superior é de R$ 90 e para cargos de nível médio de R$ 60. O pagamento pode ser feito em bancos ou também via Pix. Dos mais de 2.600.000 inscritos, quase 517.500 conseguiram aí isenção. Cerca de 80% dos pedidos foram então atendidos. E faltando um mês e meio para a Páscoa, os supermercados já estão preparados para atender os clientes. Pois é, você já deve ter reparado. Além dos ovos de chocolate, não faltam panetones. Pois é, você ouviu certinho. Muitos panetones sobraram do Natal, principalmente pelo alto custo, e os supermercados tentam aí desovar o estoque agora na Páscoa. Quem conta mais pra gente é o nosso repórter Anderson Nascimento. O ano ainda está bem no início, mas já é possível ver os supermercados com os famosos ovos de Páscoa. A questão é que, desta vez, parece que eles chegaram mais cedo. A impressão é que as indústrias trabalham com a intenção de ampliar a permanência das gôndolas com produtos sazonais, como os de Natal e Páscoa, por exemplo. Ultimamente, vemos a oferta de ovos de chocolate logo depois do mês de fevereiro,
para fomentar as vendas. Contudo, este ano, antes mesmo da quarta-feira de cinzas, esses produtos dividem espaço com o outro queridinho do brasileiro, os panetones que sobraram do Natal. Isso é o resultado do encalhe desses produtos de Natal muito acima do normal em 2023, causado pelo valor elevado do produto, principalmente os importados. Mas será que com os preços acima da média, esses produtos natalinos correm o risco de ficar até o fim do ano aguardando alguém comprá-los? Nesse caso, vamos ter que esperar para ver. Olha, Anderson, eu te confesso que eu não acharia nada mal comer panetone assim ao longo do ano. Não teria problema nenhum por mim, não. Olha só, agora são 8h41. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Israel realiza operação militar em um hospital no sul da faixa de Gaza em busca de reféns. Falamos também sobre a Argentina. Por lá, cozinhas comunitárias estão em crise em meio à falta de ajuda do governo. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós já estamos de volta e ao vivo, 8h44 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa sexta-feira para você. 11 pessoas morreram num incêndio em uma fábrica de tintas em Nova Delhi, na capital da Índia. As equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes. Vamos ver. O comandante dos bombeiros, Atul Garg, afirmou que houve uma explosão na fábrica de tintas e o prédio desabou. Todas as vítimas eram funcionários do local. Acidentes em fábricas são muito comuns na Índia. Muitas vezes, os empresários ignoram os requisitos básicos de segurança e operam sem licenças. Em 2019, mais de 40 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica que produzia mochilas escolares e sapatos em Nova Delhi. Como acontece na maioria dos casos, muitas vítimas eram migrantes pobres, com baixa remuneração e que dormiam na fábrica. Bom, e o exército israelense anunciou nesta quinta-feira que estava conduzindo uma operação em um grande hospital no sul da faixa de Gaza, onde médicos descrevem uma situação desesperadora em busca de possíveis reféns capturados pelo Hamas. As tropas foram destacadas para uma operação seletiva e limitada no Hospital Nasser, na cidade de Khan Yunis, depois de receberem informações confiáveis de que o Hamas manteve no local reféns capturados em 7 de outubro. Israel acusa o movimento islamista palestino de usar hospitais como base de operações e atacou vários deles desde o início da guerra. Temos informações credíveis de várias fontes, incluindo reféns libertados, indicando que o Hamas manteve reféns no Hospital Nasser em Khan Yunis e que pode haver corpos dos nossos reféns nas instalações do hospital. Depois de Khan Yunis, Israel prepara uma ofensiva terrestre em Rafah, a alguns quilômetros mais ao sul, na fronteira fechada com o Egito. Apesar da pressão internacional, o governo israelense insiste que entrar na cidade é fundamental para eliminar as tropas do Hamas após 4 meses de guerra. Mais de 1 milhão de palestinos se aglomeram na cidade e a comunidade internacional alertou para as consequências devastadoras de uma incursão neste último refúgio para civis que fogem dos combates. Rafah é também o principal ponto de entrada para a ajuda humanitária que chega ao território. Os mediadores dos Estados Unidos, Catar e Egito, reunidos no Cairo, continuam buscando um acordo para interromper os combates e liberar cerca de 130 reféns que ainda estão em Gaza, em troca da libertação de prisioneiros palestinos em prisões israelenses. Vasilhas estão se acumulando e há apenas 8 quilos de macarrão para enchê-las. Essa é a realidade nas cozinhas comunitárias da Argentina, onde 2 problemas se juntam: a crise que está levando mais pessoas a pedir por ajuda e o governo que não está mais fornecendo alimentos. Vamos ver. Cada vez mais procuradas na Argentina, as cozinhas comunitárias têm sofrido com falta de comida. Em uma delas, no bairro de Loma Hermosa, uma vizinhança de baixa renda em San Martín, ao norte de Buenos Aires, os moradores deixam suas vasilhas em uma mesa, na esperança de mais tarde recolhê-las cheias. Mas os responsáveis não sabem se a comida vai ser suficiente para todos.
Aí já tem 101%, 10 mais ou menos. Já temos uns 100 potes, 110 mais ou menos, porque em cada pote não vai apenas uma porção, elas levam 5, 6, dependendo do número de pessoas. Uma pessoa vem e leva comida para 5, tem uma que a gente atende 12 no total. E às vezes a gente tem que ver como a gente faz, porque a gente não chega mais nesse objetivo. Por exemplo, hoje eu não sei se vamos alcançar, não com esse macarrão. Hoje não sei se chegamos, com estes fideos não. Lopes, assim como os organizadores de outras cozinhas, diz que em novembro recebeu o último lote de alimentos do governo. O ultraliberal Javier Milei tomou posse em dezembro e desde então o envio de fundos para iniciativas como essa foram congelados, enquanto o sistema atual é auditado. Mas não há um esquema de transição, e enquanto isso, milhares de cozinhas comunitárias estão há 2 meses dependentes de ajudas municipais e donativos insuficientes. Isso com uma clara decisão do governo atual. Isso é uma decisão clara do atual governo, mais do que tudo da ministra Petovelo, que é responsável pelo capital humano. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser uma secretaria, para não abastecer as cozinhas, porque eles afirmam que houve irregularidades e que queriam deixar de lado os intermediários para poder dar o auxílio diretamente à população. A busca por cozinhas comunitárias aumenta à medida que a crise se aprofunda. Quase metade dos argentinos é pobre em um país com uma inflação de 211% em 2023. Os movimentos sociais que administram muitos desses centros dizem que entre dezembro e fevereiro, o número de pessoas que buscam esse apoio aumentou em pelo menos 50%. Sem um cronograma claro para retomar a entrega do auxílio, a igreja e organizações sociais exigem que o governo encaminhe alimentos para as cozinhas comunitárias. Vamos falar um pouquinho de esporte, porque o atacante Mbappé comunicou aos dirigentes do Paris Saint-Germain a intenção de deixar o clube da capital francesa quando terminar o contrato no final da atual temporada, que termina logo, no meio do ano. O astro mundial do futebol de 25 anos chegou ao PSG em 2017 e em 2022 renovou o contrato por 2 temporadas com a opção de uma terceira adicional. Mbappé já tinha renunciado à ativação, o que iniciou uma série de rumores sobre uma eventual saída. Questionado pela AFP, o clube se negou a comentar, assim como pessoas do entorno do jogador. Depois de 7 temporadas no PSG, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, Mbappé parece ter encaminhado a ida para o Real Madrid. Fontes afirmam que clube e jogador já mantêm negociações, mas o Real Madrid preferiu não comentar. E ainda falando de esporte, o futebol no Brasil passa aí por uma fase um tanto quanto preocupante. Os fracassos frequentes e a falta de um DNA fizeram com que os atletas que vestem a amarelinha perdessem parte da identidade com os torcedores. Como resultado, na primeira atualização do ranking da FIFA deste ano, a seleção brasileira se encontra na 5ª posição. Vamos conferir juntos na reportagem especial do Marcos Marinho. Desde a chegada do futebol em solo nacional, quanto à sua consolidação na década de 50, a seleção brasileira nunca esteve em uma situação tão incerta. As apresentações desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 para a Bélgica, até o último confronto contra a Argentina no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, não empolgam os torcedores e levantam cada vez mais dúvidas sobre um possível hexacampeonato mundial. As frequentes eliminações, somadas ao baixo desempenho futebolístico da seleção brasileira, surtiram efeitos negativos. Na primeira atualização do ranking de seleções da FIFA deste ano, o Brasil aparece apenas na 5ª posição. Um lugar amargo para quem carregou ou carrega de certa forma até hoje o fardo de ser o país do futebol. Como as seleções europeias e sul-americanas não entraram em campo neste ano ainda, as únicas movimentações do ranking foram por conta das partidas disputadas na Copa Africana das Nações e na Copa da Ásia. Dessa forma, a lista é composta pela Argentina em primeiro lugar, com a França na sequência. Em terceiro, aparece a Inglaterra e na 4ª posição vem a Bélgica. As outras posições do ranking são seguidas por seleções de nome, como a Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.
Muitos atrelam os fracassos da seleção ao caos político que a CBF tem passado nos últimos anos. Outros acreditam que a própria safra de jogadores não é boa o suficiente para nos levarmos a um título mundial. No profissional, a direção da Confederação Brasileira de Futebol tomou decisões precipitadas e resultou em decepções, como as derrotas para Senegal e Marrocos. Veio assim o técnico Fernando Diniz, que se dividiu entre a seleção e o Fluminense, e engatamos uma sequência negativa sem precedentes nas eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, com a chegada de Dorival Júnior para o comando, um respiro pode acontecer. Mas essas dúvidas da torcida se expandem ainda mais após a eliminação da seleção brasileira no campeonato pré-olímpico. Como consequência, a derrota para a Argentina fez com que não aconteça uma participação brasileira nos Jogos, que se iniciam no dia 26 de julho deste ano. O futebol brasileiro precisa de cuidados. Não é de hoje que os problemas se somam aos montes. E uma coisa é fato: a camisa amarela, pentacampeã mundial, deve ser mais cuidada e respeitada com urgência. Olha, a primeira edição do nosso jornal já está terminando, mas antes eu gostaria de te convidar para viajar com a gente como em todas as manhãs. Vamos pegar uma carona com a tecnologia e nos transportar para a Espanha, visitando uma cidade paradisíaca na costa do país, a cidade de Tamariu, na província de Girona. Essa é uma das 3 cidades do município de Palafrugell. Ela faz parte da Costa Brava, região costeira do nordeste da Catalunha. Na imagem que você acompanha agora, nós vemos a praia praticamente vazia. Se estivéssemos ali de fato, poderíamos dizer que ela é uma praia particular. Não tem nada daqueles quiosques, barraquinhas que nós brasileiros estamos acostumados, não é? Um lugar lindo de fato, com montanhas e predinhos muito charmosos. Escolha de destino certeiro para essa manhã de sexta-feira, por que não? Já que aqui em São Paulo faz até um friozinho. Eu não sei vocês, mas eu rapidamente faria as malas para aproveitar aí uns dias por lá. Coragem eu tenho, só me faltam recursos. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, Juliana Dareva chega com mais notícias para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Até lá!